A terceira aula da nossa unidade 3, né, do nosso curso de gestão de pessoas. E hoje o tema é o ócio criativo e brainstorming. Uh, Você aí que está me assistindo, né, pratica o ócio, né? O que é o ócio? Ócio, na língua portuguesa, né, no nosso português, ócio é basicamente ficar à toa, né, preguiçoso, não fazer nada. Digamos que para nós, né, a palavra ócio é um pouco pejorativa, dá aquela impressão da pessoa que está sem fazer nada, não está lendo, não está estudando, não tá bem à toa, né? E é interessante porque no português essa palavra ela tem essa conotação, né? E a gente tem uma outra palavra que é lazer. Então, lazer é o quê? É tu tá de férias, por exemplo, passeando, indo numa praia, no museu, né? Então, digamos que quando a gente fala lazer, dá a impressão que é algo prazeroso, né? E o ócio é aquela pessoa que está sem fazer nada útil, digamos assim, né? Mas é interessante porque no espanhol a palavra ócio ela significa lazer, né? Então o ócio é como se fosse uma coisa também prazerosa, né? Porque ela está relacionada com o que a gente entende por lazer. Então tem um autor, o Dominique de Massy, né? Ele cunhou esse termo dizendo da importância dele do ócio criativo para a criatividade, né? Para a, o desenvolvimento de novas ideias e, quem sabe, novos produtos. E aí, associado com o ócio criativo, eu resolvi trazer para vocês aqui também, né, o conceito de brainstorming, que é um pouco relacionado. Do primeiro slide nosso aqui, né, então tem do Albert Camus, né, são são os ociosos que transformam o mundo, pois os outros não têm tempo. Então, digamos assim, ele está dizendo que o ocioso ele tá usando um tempo para ele, né, para poder pensar sobre o mundo e talvez descobrir coisas importantes que aquela pessoa que está ali no dia a dia tão na armadilha do tempo de fazer as coisas, ele não para pensar sobre a vida, né? Então, o Albert Camus ele acaba usando a palavra ocioso, né, no sentido positivo e não no sentido negativo, como geralmente a gente associa no nosso português, tá? Bom, então o ócio criativo ele vem desse livro, tá? Ele está disponível em português, se alguém tiver interesse. Se chama O Ócio Criativo, né? Dominique de Massy. É o mesmo autor de A Emoção e a Regra, né? Então, antes de entender de que forma o ócio e a produtividade estão relacionados, parece que são contraditórios, né? Porque produtividade significa basicamente estar ali trabalhando toda hora naquilo, né? E o ócio significa ficar parado, né? Vocês devem se recordar pelas aulas de história que lá no início, né, na Revolução Industrial, mulheres, crianças, homens trabalhavam às vezes 18, 19 horas seguidas naquelas fábricas. Não existiam parada, porque eles pensavam que tinha que estar produzindo toda hora. O ser humano não é uma máquina, né, como as máquinas que a gente produz, né, que a gente fabrica. O ser humano precisa, né, parar, pensar, descansar. Até as máquinas precisam, né, imagina nós, seres humanos. Mas aí essa ideia de produtividade é uma ideia que tu tem que estar ali presente o tempo todo e tu não pode parar, né? E na verdade não é assim que funciona, né? Tu precisa dessa parada, principalmente se tu trabalha com um intelectual, né? Tu precisa dessa parada para que as ideias comecem a aflorar.
Então, produtividade e ócio acaba tendo essa conotação agora mais positiva. Então é preciso entender que ócio, nesse contexto, então ele não significa preguiça ou vazio, como a gente habitualmente associa à palavra, mas um equilíbrio entre o trabalho, o estudo e o lazer. Né? Aí vocês veem que vem aqui o lazer, que é o que significa a palavra ócio em espanhol. Então, basicamente, o que Dominique de Masi chama de ócio criativo, né, como ele, que é um sociólogo italiano, ele descreve uma forma inovadora de definir o trabalho. É um processo pelo qual uma pessoa pode ser capaz de experimentar a riqueza gerada pelo trabalho, o conhecimento proporcionado pelo estudo e a alegria proporcionada pelo lazer. Então ele coloca esse tripé, né, de estudo, lazer e trabalho. Então quer dizer, o trabalho ele vai me gerar o quê? Vai me gerar a riqueza. O estudo vai me gerar o quê? O conhecimento. E o lazer vai me gerar a alegria. Então a gente precisa desses três, né? Não só trabalhar, né? Não só estudar e não só ter lazer. Tá? Bom, então o ócio criativo, né, aliás, surge em contraposição do modo de vida que floresceu após a Revolução Industrial, como eu tinha comentado no início da aula, na qual a produção estava relacionada à repetição da tarefa cada vez mais acelerada. Então eles entendiam, né, como lá no filme do Chaplin, né, que fazer aquilo ali de forma automática e rápida era o mais importante. Quanto mais produzir, melhor. Hoje, no entanto, a produção é consideravelmente diferente, com grande parte do trabalho sendo feito de forma intelectual. E com o ócio sendo, por conta disso, né, uma parte essencial do trabalho. Então, muitas empresas de tecnologia que desenvolvem novos produtos, é preciso parar para pensar, para refletir, para imaginar caminhos, situações, e para muitas pessoas isso pode significar um ócio, né, um desperdício de tempo. Então, o conceito de ócio criativo sugere basicamente que todos devemos saber como equilibrar o nosso trabalho com o estudo e o lazer, então tem que ter um equilíbrio entre os três para que possamos gostar daquilo que fazemos e com isso não sofrer ao ter que fazê-lo com frequência. Então a gente tem que ter o tempo, né, para o lazer, para o descanso, para as alegrias, para o estudo, né, a busca do conhecimento e também para o trabalho, que é a fonte da nossa riqueza. Então, ao gostarmos do que fazemos, seremos capazes de fazer muito mais em menos tempo. Então, é dentro dessa linha que o Dominique de Masi, né, pensa o ócio criativo. Se a gente gosta do que a gente faz, equilibrando o trabalho, o estudo e o lazer, a gente vai conseguir produzir mais em menos tempo. E aí a gente pode fazer uma relação, né, dessas ideias, né, do Dominique de Masi aqui no ócio criativo, né, do trabalho, estudo e lazer, com o que foi dito pelo Confúcio, né, escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida, porque tu vai entender o trabalho como uma fonte de conhecimento, né? Porque no trabalho a gente aprende também, a gente adquire conhecimento e também pelo lazer, né? Ah, mas no lazer, claro, convive com as pessoas, né? A alegria, a forma informal, né? Uma brincadeira que ocorre, ou então aquela própria satisfação, né? Do trabalho bem feito e se possível, né? Que ele beneficie outras pessoas também, além da própria empresa. Então isso acaba fazendo que o trabalho deixe de ter aquela conotação de algo, um fardo que se carregue,
e passe a ser algo prazeroso. Então Confúcio também entrava nessa linha. Ócio é mesmo que preguiça? Não, ócio é bem diferente de preguiça. Preguiça é algo insignificante, né, que não é capaz de trazer nenhum tipo de fruto, sendo vazio por definição. Então a preguiça realmente é o desperdício de tempo, né? É aquela pessoa que está lá enfadonha, não consegue fazer nada, né? Já o ócio não, o ócio é um descanso, uma forma de uh, uh, refletir mais sobre a vida, né? Então, o ócio, por sua vez, é algo que não necessariamente precisa ser vazio, pois muitas vezes ele não necessariamente significa não fazer nada, mas ocupar o seu tempo com outros tipos de atividade que não aquelas ligadas ao ambiente de trabalho, como, por exemplo, o estudo ou o lazer, né, o descanso, né. Então, lembrando aqui, né, a famosa história do Isaac Newton, né, da lei da gravidade. Então, ele descansando debaixo de uma árvore. Ah, professor, mas isso não é preguiça? Não, está ali debaixo de uma árvore, né, com a sombra, né, a, a árvore agradável, o vento, aquele local prazeroso. E aí conta a história, né, não sabemos se é lenda ou não, que cai uma maçã em cima da cabeça dele e ele começa a pensar na lei da gravidade. Então tem até está falando aqui, né, se eu não ajudar o Newton, Isaac Newton, né, nunca ele vai descobrir a lei da gravidade. Então o ócio é o descanso, né, é uma forma de lazer, mas é se ocupar de alguma atividade que não necessariamente seja o trabalho. Então, muitos publicitários pregam que essa é a melhor forma de desenvolver ideias, né? Então, imaginem uma mesa de trabalho ao lado da praia, né? Segundo eles, a melhor forma de criar campanhas e desenvolver novos produtos é pensar muito a respeito de um produto, ter muitas ideias para depois, em outro ambiente, descansar e deixar esse assunto fermentar. Então é bem interessante isso, né? Porque quando, por exemplo, quem gosta de escrever, eu gosto de escrever livros, né? Artigos também, né? Então, o que a gente faz? A gente começa a estudar sobre aquele tema, começa a pensar, né? Começa a estruturar, fazer tipo uma espinha dorsal daquele conteúdo que tu quer destrinchar depois, né? E aí tu vai pensar, de repente tu vai ficar dias ou semanas deixando aquele assunto realmente fermentando. Tu vai pensando a respeito, às vezes tu está almoçando e aí vem uma ideia e tu anota, né? Então é bem isso. E aí vai chegar um momento que realmente tu vai botar a mão na massa, vai começar a fazer, depois vai parar, depois vai voltar de novo. Tá? Então é bem por aí mesmo. Então, a fazer isso, tudo aquilo que você pensou estará funcionando em segundo plano na sua cabeça. Sem que você perceba, verá que muitas das ideias terão amadurecido e que da próxima vez que você pensar nelas, terá não só um ponto de vista diferente, mas novas ideias e abordagens. Então, o ócio criativo é trabalhar, se divertir e aprender. É o trabalho, o lazer e o estudo. Né? Esse é o ócio criativo. E aí a gente tem uma ideia que é associada ao ócio criativo, que é o brainstorming, que em português seria essa tempestade cerebral, ou chuva de ideias, né? Também é uma tradução, a tempestade de ideias, mais do que uma técnica de dinâmica de grupo, é uma atividade usada para explorar a potencialidade criativa, seja de uma pessoa ou de um grupo, né? A criatividade em equipe, colocando-a a serviço de objetos pré-determinados. Então, sabe aquela ideia, né, que tu vai tendo a ideia e depois ela vai tomando forma até ela poder ser concretizada, né? Ou então vários
protótipos vão surgindo até surgir um mais refinado. E aí eu peguei aqui desse site, né, Teste de Criatividade aplicado pela NASA para selecionar engenheiros e cientistas inovadores, né, do Breakpoint Environment de 1992. Né? Então, pessoas altamente criativas. É bem interessante que vai havendo um declínio, né, da criatividade nossa ao longo da vida. Então, com 5 anos de idade, é colocado nessa pesquisa que 98% das pessoas, das crianças, né, elas são criativas. Por quê? Porque a criança não impõe barreira, ela não coloca limites, né? Ela vai dando asas à imaginação dela. Aí com 10 anos já cai de forma assustadora, já cai 2 terços, né? Vai para 30% aos 10 anos. Depois aos 15 cai mais ainda, né? Vai para 12%. E aí, quando acima dos 25 anos, geralmente 2% só das pessoas são criativas. É bem interessante porque, por exemplo, quem gosta de escrever literatura também, né, no meu caso também, na literatura não há limites, então tu pode criar personagens fantasiosos, né, imagine o Senhor dos Anéis, por exemplo, né, tu pode criar monstros, demônios, né, anjos, espíritos, qualquer coisa que tu queira criar, porque a literatura ela te permite dar asas à imaginação. Tu pode ser o mais criativo possível. Tu pode ter um personagem que recebe um tiro, morre e depois ele vive de novo. Mas por quê? A literatura te permite fazer uma série de coisas que são contrassenso, né, ao comum. Né? Isso também ocorre nos desenhos animados. Né? Então, diversos desenhos animados, às vezes tu vê aquele personagem, né? Lembrando aquele personagem do Papaléguas, né? Então aquele personagem que cai de uma montanha, se espatifa, o coiote se espatifa no chão, cai uma pedra em cima dele e depois na sequência ele continua no desenho animado. Então isso aí iria contra, né, a lógica racional nossa. Mas no desenho é permitido. Então a pessoa que fez o desenho, ela é tão criativa que ela pode burlar o que a lógica, a racionalidade diz. E esse tipo de pensamento, essa forma de ser, ela desencadeia na criatividade, que é pensar, né, de forma moderna, seria pensar fora da caixa. Tá? É isso que a gente precisa desenvolver. É lógico que as ideias podem começar absurdas, né? E elas vão ser refinadas, aí vai chegar um momento que vai ter que botar o pé no chão para ver a viabilidade ou não daquilo. Então tem aqui um estudo, né, mostrando, né, a mesma coisa anterior aqui, né, 5 anos, 98%, 10, 30, até chegarmos a 2%. Então existe um ócio alienante que nos faz sentir vazios, inúteis, travados, né? Mas também existe um outro que nos faz sentir livres e é necessário para a produção de ideias, né? Então aí vai entrar em sintonia com o brainstorming, essa tempestade de ideias. Assim como as ideias são necessárias para o desenvolvimento da sociedade. Pense a nossa sociedade, pense em tudo que existe na nossa cidade, na nossa casa, tudo isso surgiu, né, por meio do pensamento do ser humano, por meio da tecnologia, por meio do esforço. Né? Então, tirando a natureza, a árvore ou qualquer os animais, né, mas o que é feito pelo homem, eles surgem de ideias que alguém desenvolveu em algum momento na história e outras refinaram essa ideia e aí a gente tem hoje a nossa sociedade com os nossos diversos produtos. Então alguém teve que pensar fora dessa caixa, né, para produzir algo diferente.
Imaginem que no passado, né, até a década de 1980, se usavam muitas máquinas de datilografia, né? Então, as máquinas de datilografia. O ser humano, se fosse satisfeito com o que tem, ele poderia parar. Olha, a máquina de escrever está bom, eu não preciso de nada mais. Mas devido à insatisfação do ser humano, a ele querer sempre progredir, melhorar as condições, surgiram homens e mulheres, né, que por meio das suas ideias começaram a pensar alternativas, sugestões diferentes, né, daquela máquina de escrever, e aí vai surgir o primeiro desktop, né, o computador, depois o laptop, que é o notebook, e aí vão surgir também os programas. Aí hoje tu usa, por exemplo, um programa tipo Microsoft Word, né, para escrever seus textos, e aí não precisa datilografar numa máquina de escrever, certo? Então a gente, isso aí está no livro do Dominique de Masi, né, o Ócio Criativo. Esse aqui é o senhor Dominique de Masi, que é italiano. Então é um tema muito importante, bem interessante, da gente tentar desenvolver essa criatividade. O ócio não é ficar à toa, o ócio é tu ter uma parada que pode ser altamente, pode ser uma fonte alta de criatividade. No momento que tu para, relaxa, pensa ideias, e isso é muito importante tanto para o nosso trabalho quanto para a nossa vida pessoal, ok? Então agradeço a atenção de vocês, convidá-los a conhecer o nosso site, o administraçãoverde.com.br, as nossas redes sociais, os nossos canais no YouTube, né? o youtube.com/barra Ricardo Ribeiro Alves, escritor, tudo junto, tá? Ou então só digitar lá na procura, e também o Administração Verde. Além disso, tem os nossos livros, né, publicados por algumas editoras, né, como a editora UFV, a editora Vozes, a editora Manoli e também a editora Elsevier, hoje no catálogo do Grupo Gen, da editora Atlas. Ok? Bem, então eu agradeço a atenção de vocês e aguardo até a próxima aula.